Elivaldo, vou trazer aqui esses números, esses dados, né? Um gráfico que aponta para o sucesso, né, no combate à Covid-19. Vou pedir assim uma tela, eu não sei se dá para ver em casa, a linha ela é muito, né, bastante fina e tudo mais. Porém, o gráfico aponta que no mês de julho de 2020 a gente teve um pico aqui da Covid-19, tá? Julho de 2020, aqui, aí, pronto, vamos deixar aí na tela cheia, pronto. Pico está aqui, ó, julho de 2020. Aí vem uma queda no número de casos e vem novamente uma subida, isso em abril de 2021. Então, tivemos um estouro do número de casos de Covid, com o número de mortes aqui no estado do Piauí, os números de mortes registrados. Depois, esses números caíram, houve novamente um novo pico aqui entre janeiro e abril de 2022. Porém, meus amigos, é aqui que eu quero chegar, ó. Depois de todo esse desafio, de toda essa luta, o número de mortes por Covid chega a 0 no estado do Piauí. 0, meus amigos, 0. A mesma coisa se observou no número de casos registrados. Estamos falando de mortes. O número de casos registrados também teve uma variação muito parecida, tá? No mês de janeiro de 2020 a outubro, de abril de 2020 a outubro de 2020, uma quantidade de casos que foi oscilando, chegou a um novo pico no mês de abril de 2021, no mesmo período em que houve aquele número de casos de morte, até que houvesse uma redução, tá? Aqui, ó, você vê aqui no gráfico um crescimento exponencial e aqui uma redução abaixo de 0. Aqui foi uma correção de dados do Ministério da Saúde, né? Houve um erro ao registrar casos aqui, ele compensa com casos negativos de Covid-19. E um pouco antes de abril, se viu um novo pico de casos de Covid-19. Mas assim como as mortes, chega a 0, né, nessa linha central, representando o número 0 de casos de Covid no estado do Piauí. Bons resultados. E agora a decisão, Elivaldo Barbosa, de que aquela situação emergencial que se vivia, a emergência sanitária, se desfaz a partir do dia 28 de maio, que foi ontem, Elivaldo Barbosa. O Brasil conseguiu driblar, corrigir o seu curso e colocar a Covid-19 como uma doença que está ficando para trás. É verdade, Joelson. Isso é resultado de um esforço muito grande que envolve o poder público de todas as instâncias, União, estados e municípios e principalmente da sociedade, que aderiu às campanhas de vacinação, soube, na medida do possível, seguir as flexibilizações indicadas pelas autoridades da saúde, que tem assim um papel fundamental a ciência nesse momento. E o resultado não poderia ser diferente. Os números empurrados para baixo, a pandemia sendo rapidamente daqui para frente, a gente percebe claramente isso, ficando para trás. Tanto é que essa nova medida aí, ela representa exatamente isso. O que era o sonho, era a grande expectativa que se aguardava, era exatamente essas medidas finais do isolamento sanitário, desse rigor. Agora foi indicado pela Anvisa, indicado pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, através de um pronunciamento do ministro Marcelo Queiroga, ficando para trás. Vamos então trazer mais detalhes sobre essa decisão oficial, né? Ou esse marco que é o fim da emergência sanitária. O Tiago Melo está ao vivo, traz detalhes para nós. Tiago, a Secretaria de Estado da Saúde indica que novas medidas, já que atingimos um patamar tão baixo de casos de Covid. Boa tarde para você, Tiago. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Os estados brasileiros tiveram aí um período para adaptação pelo fim da emergência em saúde pública de importância nacional, SPIN, anunciada pelo Ministério da Saúde. Do ponto de vista administrativo, diversas regras mudam, né, com o fim da SPIN. Só no âmbito federal de Ministério da Saúde, cerca de 170 regras impactadas. Para saber o reflexo disso aqui no estado do Piauí, a gente passa a conversar a partir de agora com o secretário de Estado da Saúde, Neres Júnior. Aqui a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde. Bom, secretário, a gente tem aí o fim da emergência sanitária e o reflexo disso no estado do Piauí. O Joelson acaba de falar e de dar dados que mostram uma situação, digamos assim, confortável em relação ao que a gente já viveu num passado recente. O estado do Piauí recebe com tranquilidade o fim da SPIN? Bom, nós recebemos com tranquilidade ao mesmo tempo que festejamos os nossos números, né? Hoje nós temos, graças às ações, como o próprio Elivaldo Barbosa falou,
tomadas anteriormente, o nosso estado como um exemplo para os outros estados do país. Somos primeiro lugar em vacinação, primeira e segunda dose, e agora nós estamos reforçando o convite à população para que eles voltem aos postos de saúde para tomar a dose de reforço. Aqui no estado do Piauí, nós não temos nenhuma contratação basada nessa legislação nacional, que hoje acaba esse período. Alguns outros estados até têm. Aqui no estado, o que nós temos são leitos de UTI, que nós vamos ficar como legado da pandemia, pós-pandemia, né? Nós temos aí leitos de UTI que vão se incorporar à rede em São Raimundo Nonato, em Bom Jesus, o aumento dos leitos de UTI em Parnaíba, o aumento dos leitos de UTI aqui no HGV, o aumento dos leitos de UTI em Picos, o aumento dos leitos de UTI também em Floriano. Então, isso fica como legado da Covid, além de festejar os números que nós tivemos aqui, agradecer também os profissionais de saúde, todos aqueles que tiveram essas ações, que fizeram e que fazem que o nosso estado seja referência nacional no combate ao Covid-19. Bom, quando a gente fala na necessidade ainda de tratamento em casos que surjam emergencialmente, ou se surgir no momento algum caso de Covid, o que é que se tem para atender esses pacientes? Bom, alguns dias atrás nós estivemos aqui reunidos com o nosso COI. Lá nós estabelecemos algumas ações e que estabelecemos um número para que pudesse estar aliado às medidas de flexibilização, como uma percentagem de 60% para a utilização ou não de máscaras em ambientes fechados. Naquele momento, nós também definimos que o nosso hospital Natan Portela seriam os hospitais que ficariam como uma espécie de leite sentinelas em caso de encaminhamento desses pacientes. Então, o nosso hospital Natan Portela, com mais 20 leitos de UTI, também vai ser o hospital referência para que tenha esses casos mais graves da Covid-19. Secretário, com o fim da emergência, é possível legalmente o Estado manter as restrições que ainda são estabelecidas, mesmo que em menor quantidade do que nós tínhamos antes? Como eu disse, nós estamos festejando as atitudes tomadas lá atrás. Todas as atitudes foram embasadas na ciência. Então, hoje nós estamos acreditando naquilo que o nosso comitê, aqui através do COI, estabeleceu, tanto das medidas de flexibilização quanto das medidas de uso de máscara. O que nós temos que intervir e pedir cada vez mais à população é que nós tenhamos cada vez mais essa população voltando aos postos de saúde e tomando a sua dose de reforço. Hoje, naquele tempo atrás, com umas ações até de referência nacional, nós tínhamos o Buscativa, que buscava os números de casos e isolar aqueles pacientes infectados. E hoje o Buscativa ele está indo aos municípios de uma maneira estratégica, separando aqueles municípios que ainda não alcançaram os 60%, orientando de maneira técnica e levando aqueles municípios algumas orientações, algumas sugestões para que possa estar aumentando, então, o aumento do número. Então, hoje a nossa principal estratégia está pedindo para a população que eles voltem aos postos de saúde, tomem sua vacina de reforço e assim eles vão estar agindo de acordo com as medidas determinadas pela ciência e nós todos juntos, os gestores, os secretários municipais de saúde, os profissionais de saúde, vamos cada vez mais estar vencendo a Covid-19 e tornando o nosso estado ainda cada vez mais como um exemplo, não só nas ações de combate, mas também nas ações de imunização que fazem com o nosso estado campeão e exemplo nacional nas medidas de combate à Covid-19. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Bom, secretário, primeiro sublinhar esse sucesso, né? O estado do Piauí, de fato, é o estado que está ali nas cabeças do que mais imunizou, do que mais vacinou a população. Em compensação, tem um desafio ainda que é estimular a turma a tomar a terceira, quarta dose, que são as doses de reforço. Olhando para esse gráfico, que mostra a queda absoluta no número de casos, e olhando para esse outro, que fala a respeito da necessidade de cada vez mais as pessoas aderirem à dose de reforço, pergunto, e eu sei que o senhor não decide isso sozinho, mas quando é que o COI pode ser chamado para discutir até a possibilidade de abrir mão de algumas questões, como, por exemplo, a apresentação de cartão de vacina em algum local? Isso tudo é algo que pode ser considerado ainda em 2022? Joelson pergunta se, em função de tudo isso que o senhor declarou, se o COI pode ser chamado para reavaliar algumas restrições, como, por exemplo, a apresentação de cartão de vacina e tomar medidas nesse sentido ainda em 2022? Sim, todas as nossas medidas que nós tomamos aqui na Secretaria são basadas no nosso comitê científico. Então, a qualquer momento, o COI pode ser chamado
para que nós possamos estar reavaliando as nossas ações. Essa avaliação é permanente, nós estamos há 2 semanas com a média móvel zero em número de mortes, isso deve ser festejado, mas ao mesmo tempo a avaliação ela deve ser permanente, avaliando os números de casos, avaliando o número de mortes, avaliando também essas medidas que os municípios tomam, sempre orientados com a orientação baseada no comitê científico. Então pode ser que nós chamemos sim o COI para que ele possa tomar uma definição em relação a isso. Hoje ainda é grande, secretário, o número de municípios abaixo desses 60% no reforço? Bom, hoje nós temos em torno de mais de 720 mil piauienses que não estão com sua dose de atraso na dose de reforço. E a terceira, no caso? A terceira, e em alguns casos até a 4ª dose, né? Já que já fez mais de 4 meses que eles tomaram a terceira dose, já podem voltar para tomar a 4ª dose. De certa forma que nós estamos orientando os municípios, sempre temos reuniões semanais com o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Junto com a PPM também, nós já fizemos algumas reuniões, estamos traçando estratégias para que nós possamos estar cada vez aumentando esse número de imunizados. Estratégias que vão desde deixar esse esporte de saúde, esporte de vacinação funcionando à noite, deixando funcionar no final de semana, colocando à disposição em ambientes de um maior número de circulação, como aqui em Teresina, nos terminais rodoviários. Eu mesmo tive me vacinando aqui na semana passada, nessa dose de reforço. De certa forma que essa é uma estratégia, nós sempre vamos estar junto aos municípios para que eles possam estar alcançando o número número ideal de vacinação e assim nós possamos estar com a nossa população imunizada e assim nós podemos estar também cada vez mais livres, né, dessas medidas restritivas. Outro estava comemorando, ontem simbolicamente foi comemorado o dia do abraço, né? Vi algumas postagens de algumas pessoas, Livaldo, depois de muito tempo voltando a abraçar suas famílias com a tranquilidade de que nós estamos num estado que está cada dia mais vencendo a Covid-19. Muito obrigado, secretário Neres Júnior, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Voltamos com você, Joelson, Elivaldo. Muito bom, viu, Tiago? Muito bom. Tá vendo aí, Elivaldo? O secretário fez referência a você. Pois é. Nós não tínhamos mais a possibilidade de nós nos abraçarmos. Então, e ontem foi o dia do abraço até. Ontem foi o dia do abraço. O dia do abraço, bastante festejado, muita gente postando nas redes sociais, abraçando as pessoas queridas, enfim. O secretário Neres Júnior, ele lembra bem esse momento importante e que tem que ser, de fato, comemorado. A pandemia, a gente sabe que não acabou, até porque não se acaba a pandemia por decreto, mas com medidas eficazes, essa união de esforços que envolve poder público, sociedade, o resultado são esses dados que acabamos de conferir de vez, e conferir todos agora e principalmente a vigilância que se adota daqui para frente, principalmente, Joelson, em relação à vacinação, né? Principalmente em relação à vacinação. Você já está bem reforçado, bem imunizado, um exemplo a ser seguido. Elivaldo Barbosa, com o carimbo lá no cartão de vacina.